Olá, sejam bem-vindos. Como sempre, mais uma reflexão de Emmanuel do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o tema conversão, capítulo 15. Ele vai falar sobre o versículo 32 do capítulo 22 de Lucas. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Importante reflexão, não é? Porque Emmanuel vai falar nessa mensagem da conversão do homem. Conversão é uma questão de afirmação, mas não verbal, não de identidade exterior, não desse processo de conversão que nós estamos acostumados a ver, como Emmanuel diz, que é muito fácil as pessoas proferirem palavras dizendo que se converteram a isso, aquilo, que agora têm as suas crenças fundamentadas a partir de alguma religião e tudo mais. Então, o que ele diz? Que dentro dessa visão estreita de apenas dizer que eu aceito, eu me converto, falta ainda nosso compromisso interno. Não basta dizer eu creio, porque muitos dizem eu creio, mas poucos são transformados, segundo o mentor espiritual. Então, as palavras de Jesus, ele usa essa afirmação de que quando ele se converter, que ele se confirme aos seus irmãos, ele está falando isso para Pedro, para que Pedro confirmasse. Como é que nós confirmamos uma conversão? Pelas nossas atitudes. Por viver as experiências na Terra, sejam principalmente os desafios diários, quanto a própria condição de ter e receber benefício, ter um certo conforto, que a gente possa demonstrar isso. Na dificuldade, demonstrar que somos convertidos pela resignação, ou seja, pela coragem de enfrentar as dificuldades com paz, com equilíbrio, assim como também diante dos benefícios, do conforto que recebemos, nós possamos confirmar isso a nossos irmãos, sendo mais caridosos. Claro que a caridade você faz em todos os âmbitos, mas podendo ajudar mais, aproveitar mais isso para ajudar aqueles que passam por dificuldades. Assim ele fala que Pedro confirmasse. Mesmo assim, vendo tudo que Jesus fazia, lembra o mentor espiritual Emmanuel, que ele passava por todos aqueles processos. Viu Jesus curar muita gente, viu Jesus salvar muita gente, né, do precipício da loucura pelas obsessões, viu Jesus levantar muitos paralíticos, viu até o Messias transfigurado no Tabor, quando ele, envolvido pela luz, né, dos outros profetas que agora estavam ali envolvidos, vivendo essa experiência da espiritualidade com ele, assistiu à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro. E, no entanto, ele não estava convertido, porque ele chegou no momento da crucificação de Jesus ainda muito fragilizado, apesar de todo esse processo em que ele participou. Ele negou Jesus, negou aquele que ele dizia que amava, que ele dizia, não, ele amava, mas ele não estava convertido, como diz Emmanuel. Assim é a nossa condição. Não será por se maravilhar tua alma, diz o mentor, ante as revelações espirituais, que estarás convertido e transformado para Jesus. Porque o Simão Pedro, mesmo presenciando todos os feitos do Cristo, dia a dia junto dele, Jesus fazia o evangelho no lar, começou essa trajetória do evangelho na casa de Simão Pedro. Mesmo assim, ele não conseguia ainda viver essa experiência plenamente dele, das suas atitudes revelarem que ele estava convertido. E o que foi preciso acontecer? Foi preciso ele viver todas as experiências que ele viveu diante das condições. Ele precisou trabalhar muito para viver esse processo de conversão realmente. Ele viveu em várias condições de desafios na sua vida, de perseguições, de confirmar a sua fé em todos os instantes, para que, enfim, ele pudesse estar habilitado para esse testemunho de conversão. E isso é o nosso convite de Jesus, que nós possamos não só usar essa identidade de cristãos e dizer eu creio, mas possamos realmente nos converter e, como a passagem que Jesus fala, que nós devemos revelar isto, confirmar isso aos nossos irmãos, aqueles que convivem conosco, aquele que nós conhecemos, aquele que nós vamos conhecer. O que é confirmar? Viver pelos valores reais que a fé nos traz,
que a experiência da espiritualidade, da religiosidade, não só da identidade ou do vínculo com a religião, mas que a proposta de religiosidade nos traz. Confirmar pela firmeza do pensamento, da coragem de viver as dificuldades com serenidade e em paz, sem perder a esperança, sem perder o equilíbrio, sem perder o status, como dizia Jesus, de filho de Deus, que ele disse: bem-aventurados, né, os mansos, os brandos, os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Diante da dificuldade, confirma o que realmente tu crê. Seja qual for a tua religião, mas confirma a partir dos princípios que você acredita, que você abraça. Diante da riqueza, do conforto, dos benefícios que em alguns momentos também nós passamos, confirma. Sendo gentil, não deixando se envolver pela arrogância, pelo isolamento, pela indiferença diante da dor do outro. Confirma sempre aquilo que tu acredita, nas tuas atitudes. Isso sim é um processo de conversão. Até o próximo vídeo. Luz no caminho e paz no coração.